Mas o mais curioso é que quanto mais eu me envolvia com a minha tese, assim, com a pesquisa concreta, menos eu ficava interessado em ser um professor universitário. Por quê? Porque aos poucos eu fui percebendo que a carreira de professor universitário não era apenas assim, você se envolver com pesquisas, com aulas, com alunos o tempo todo. E essa acho que é a parte mais legal do trabalho. Dá trabalho, evidentemente, é um trabalho árduo, complexo, mas acho que a parte se envolver com as questões mais acadêmicas, você se envolver com pesquisa, com o ensino é bacana. O problema é que a profissão de professor universitário ganhou contornos muito desagradáveis com relação a você ter que atender muita burocracia, porque você vai pedir verba para você financiar um projeto, você tem que cuidar de muita papelada, você para poder fazer a sua avaliação de desempenho ou avaliação do seu trabalho também é muita papelada. Para você cadastrar um projeto, muita papelada. Para você planejar um curso de especialização, de extensão, mais papelada, então, e muitas reuniões, muitas comissões, enfim. O trabalho do professor começou a ficar rodeado de burocracia, de atividades administrativas. Então começou a ficar muito pouco interessante para mim, porque apesar da importância desse tipo de trabalho, eu acho que o professor acaba ficando muito sobrecarregado com atividades que muitas vezes poderiam ser delegadas para outro tipo de profissional que poderia perfeitamente dar conta disso. Algumas não dá, infelizmente, mas outras acho que poderiam ser delegadas, poderiam ser realocadas para outros órgãos da universidade. E com isso, o que aconteceu? Muitos professores se queixando dessa dificuldade de poder investir na própria formação, de fazer algo mais relacionado propriamente com o ofício do professor, que é poder estudar mais, planejar cursos, planejar a própria disciplina, dar uma nova abordagem, poder planejar publicações, publicar mais, publicar livros, fazer grupos de estudo, reunir-se com outros colegas que pesquisam a mesma área, se envolver com outras atividades mais relacionadas com a docência. Tudo por quê? Para poder dar conta de burocracia, dar conta de papelada. E eu comecei a me desinteressar pela carreira docente. E fiz o doutorado, terminei tudo e concluí que não queria mais ser professor universitário, pelo menos nessas condições de professor em tempo integral. E a preferência para a contratação de professores nas universidades públicas é pelo período integral. E em casos mais específicos, por jornadas parciais de 12 ou de 24 horas. Ou 20 horas, dependendo da universidade. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que aquele sonho lá de trás, de estudar, de se preparar, que é o que eu fiz. Fiz mestrado, fiz doutorado, para poder atuar na universidade como professor, foi um sonho que infelizmente se esfacelou. Não tenho mais interesse em ser professor universitário justamente por conta disso. A carreira universitária, pelo menos como professor, não é mais atraente. Talvez em outra universidade isso possa ser diferente, acredito que sim. Cada universidade tem a sua realidade. Mas eu percebo que muitas coisas são comuns, até porque certas demandas, principalmente quando um professor precisa de verba de pesquisa, de poder custear um trabalho, são os mesmos, são fundações federais, enfim. Eu acredito que, ainda que com diferenças, as dificuldades acabam sendo as mesmas. Mas não posso dizer que esse sonho acabou definitivamente, mas eu pretendo atuar como professor algum dia, assim, estou me preparando para isso, de retomar esse empreendimento de querer atuar como professor universitário, mas em caráter assim, ou como substituto, pegando uma aulinha aqui ou ali,
ou como professor em jornada parcial, assim, com uma carga horária menor, mas que seja mais fácil de administrar com o emprego que eu tenho atualmente.